ao nosso primeiro vídeo, né, da nossa série, uma série doida aí que eu tô fazendo, 30 dias de produção aí com Blender, Substance e Unreal. Alguns projetos eu vou levar para Unreal, outros não, enfim, vai depender do tamanho, beleza? Bom, se você achou esse vídeo aí solto pelo YouTube, meu nome é Luiz Henrique, sou instrutor de computação gráfica, beleza? E vou criar uma série de 30 modelos utilizando mostrando aqui um pouco do meu workflow, como criar essa integração entre Substance, o Blender e Unreal e etc. Beleza? Algumas considerações muito importantes antes de começar. Luiz, você vai mostrar tudo passo a passo, tudo bonitinho, explicadinho, como você faz nos cursos? Sim, vai ser igual as lives que a gente estava fazendo, né? Eu escolhi, já, logicamente eu separei 30 projetos. E aí vou fazendo aqui sem cortes, não tem edição, não tem speed, não tem nada, tá? Se ocorrer erros aí durante o vídeo, eu vou mostrar como a gente corrigir e etc. Beleza? É um curso básico? Não é um curso básico. Mesmo eu mostrando tudo, falando tudo, ponto a ponto, tudo passo a passo, certo? Não é um curso básico, você precisa dos conhecimentos fundamentais no Blender, interface, navegação, conhecer um pouco de escultura, um pouco de edição poligonal. Isso é muito importante porque se você vem do nada, vai acabar não gostando do conteúdo, porque vai acabar frustrando, vai ficar complicado. Vou explicar tudo passo a passo, mas é preciso do curso básico. Tem um curso gratuito meu na Udemy, procura lá Migrando para o Blender, Luiz Henrique, tá? Tem uma formação para quem está mais focado, para quem quer focar mesmo no programa, tem uma formação completa do básico lá na Udemy também. E lá no meu site, luizenrique.net, eu estou atualizando, vou fazer uma formação completona, que vai ser a base para os demais cursos aí que eu estou produzindo, certo? Não importa onde você vai adquirir esse conhecimento, o importante é que precisa do conhecimento básico, tá? Esse primeiro projeto vai ser o projeto de nivelamento. Nesse projeto, eu vou mostrar todo o workflow, vou falar das ferramentas que a gente vai utilizar, workflow, que vai ser o fluxo de trabalho, vão ser os passos que eu vou utilizar para alcançar um resultado de uma forma mais tranquila, certo? Existem vários workflows, cada artista integra ali, faz da sua forma, tá? Eu tenho os meus costumes, os meus jeitos, vou passar aqui um pouco desse processo para vocês, para facilitar esse lance de produção de props ou de modelos para game ou para animação. Apesar da gente, a ideia é ter um low poly com aparência de high poly, essa aplicação vai servir tanto para game quanto animação, não é nada específico aí para animação, tá? Bom, então vamos lá, né? Primeira coisa, na descrição tem um link de todos os arquivos, addons que eu vou utilizar, os alphas que eu vou utilizar, os brushes que eu vou utilizar, vai estar tudo na descrição, beleza? Então clica lá, você vai pegar, baixar, já foi. Então primeira coisa que a gente vai, qual o conceito dessa produção, desse processo, desse workflow, dessas etapas que a gente vai utilizar? É você ter um objeto low poly, um objeto com a baixa densidade, com um objeto com a aparência de um objeto high poly, tá? Basicamente existem duas maneiras da gente estar produzindo esses modelos aí para game ou para animação, tá? Eu vou falar game, mas enfim, serve para animação também. É o cara fazer o high poly, é abrir aqui o programa e passar para o modo de esculpir e já ir largando o doce e fazendo tudo em high poly, adicionando os detalhes necessários. E aí depois a gente vai fazer o low poly através da retopologia, certo? Ou existe o processo inverso, que é o processo que eu vou mostrar para vocês, que é primeiro obter a peça low poly, mas para esse caso você tem que ter um modelo todo certinho, a silhueta
é alcançar o objeto que a gente vai utilizar no projeto com a menor quantidade de faces, porém precisa, né, toda a silhueta do modelo. Depois que você tem esse low poly definido, tudo beleza, é a gente obter o high poly através da escultura. E depois, o que é que vai funcionar? Porque eu vou ter dois modelos, né? Vou ter o low poly e vou ter o high poly. A gente vai levar ele para o Substance, ou você pode fazer aqui no Blender. Alguns modelos mais à frente eu vou mostrar como fazer tudo isso aqui no Blender, tá? Eu vou transferir os dados de escultura do high poly para o low poly, tá? Então é importante que você entenda primeiro isso aí que esse workflow, esses passos que a gente vai seguir. No meio desses passos vai ter logicamente o mapeamento V, né, organização do projeto, exportação e alguns pontozinhos que são específicos para Unreal ou específicos para o Substance. Depois que chegou no Substance, o objeto finalizado lá do Substance a gente pode utilizar, eu vou utilizar Unreal, mas você pode utilizar Unity, você pode mandar para o Maya, você pode mandar para o Max, tanto faz. Saiu do Substance, acabou. Já tem as texturas prontas, tudo bonitinho, beleza? Então vamos lá, eu vou selecionar isso aqui, selecionar a luz, vou selecionar isso aqui, vou deletar, não vou utilizar. Primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um projeto. Então vou aqui na área de trabalho mesmo, Ctrl Shift N, vou colocar aqui 01, vou nomear, né, pelos dias. E aqui dentro você vai, por exemplo, nova pasta, vou colocar aqui Blender. Aí eu gosto de fazer assim, tá? Substance, que aqui vão ser os arquivos do Substance. A organização de pasta vai depender muito aí. Às vezes estúdios pedem organizações específicas. Às vezes você tem sua própria organização. Importante que fique bonitinho, simples de encontrar os arquivos, né? Enfim, de todos os passos. E aqui no caso Unreal, beleza? Aí dentro das pastas, por exemplo, aqui você pode criar uma pasta chamada cenas, uma pasta chamada export, certo? Dentro da pasta Substance você pode criar uma pasta chamada cenas, que aí vai ser os arquivos originais do Substance. Pode criar uma pasta chamada textura, que vai ser o export que a gente vai dar das texturas. Mas para simplificar isso aqui, né, não é um curso, não quero ficar... Esse primeiro projeto é de nivelamento, mas eu não vou a fundo, não vou ficar falando, eu vou falar eu separei os pontos principais para passar para a galera aí, porque é produção, né? Então, pelo menos o principal ali, o basicão, os fundamentos da produção é o que eu vou passar nesse primeiro modelo. E daí nos próximos vai ser tocar pau e esculpir e produzir, beleza? Então esse aqui, na verdade, é a etapa, é o projeto mais importante, digamos assim, né? Vou voltar aqui no meu Blender, vou dar um Ctrl S, vou lá no desktop, 01, tenho aqui Blender, colocar cena 01, vou dar 2 save, certo? Aqui deixa eu dar uma olhada aqui, preference, turntable, certo? Então beleza, aqui a gente vai criar uma peça de madeira. Ah, Luiz, pô, vai criar uma peça de madeira, tá? A gente já fez tanta coisa, já publiquei tanto vídeo até mais complexo, né, do que uma peça de madeira. Sim. O que eu falo, né? Não adianta eu trazer vamos modelar um robô, vamos modelar uma cidade inteira. Sendo que você precisa entender o conceito, a essência da produção. Porque todo o restante vai ser repetição. Tudo isso, todo o conceito geral que eu vou lhe mostrar aqui sobre escultura, sobre mapeamento, sobre modelagem, você vai poder aplicar e replicar em todas as peças. Claro que tem situações que existe um ponto específico que você precisa utilizar um brush específico e blá 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 e por aí vai, né? Mas existe um motivo de o primeiro projeto ser uma peça simples, porque a gente vai fazer tudo com aspecto realístico e a ideia é pegar esses passos e o conceito geral. Então vamos lá. Seguinte, então a ideia primeiro vai ser o low poly. Uma coisa que eu faço, tá? Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou procurar um arquivo aqui e já volto. Beleza. Uma coisa que eu faço
num certo ponto da produção, é ajustar a escala. Eu deixo sempre, eu modelo todo, eu faço o modelo inteiro, completo. Por exemplo, teve o tanque, né? Um tanque d'água, uma caixa d'água que a gente fez em vídeos aí pelo canal, tá? Pela aí, procura aí. Então existiam várias peças, tinha um tanque, tinha um suporte, tinha as bases, né? As vigas base desse tanque e tal. Então, o que é que eu faço? Eu modelo todo o objeto para definir e ajustar a proporção dele. E aí depois que eu tenho o low poly completo, eu venho e defino a escala aproximada. Lembrando que vou dar um Shift A, deixa eu ativar aqui os atalhos para facilitar também, né, pra galera. Shift A, um cubo, se você pressionar N e lá em Tools, Itens, ele tem 2 metros, 2 metros quadrados. Cada quadradinho do grid aqui é 1 metro, tá? Então, por exemplo, a gente estaria modelando e produzindo um caixote de 2 metros quadrados, não tem necessidade. Quando você levar isso para um Unreal, isso vai estar com 2 metros. Você vai ter que estar escalando muito os modelos para adequar ao tamanho, à escala real, né? Que é a ideia da Unreal. Então, o que é que eu faço? Quando chega em um determinado ponto, que eu tenho low poly, gente, vai desculpando aí que eu ainda tô gripadão assim, tá? Tive doente aí e tal. Aí tô com esse beleza? Como eu não vou editar o vídeo, vai assim mesmo. Quando eu tenho o low poly todo pronto, o que é que eu faço? Eu importo o personagem da Unreal. Então vou aqui em File, Import, FBX, Desktop. Joguei ele aqui no desktop, tá? Ele tá também junto aos arquivos aí, né? Tá no link da descrição. Então com o modelo pronto, eu pego aqui, ó, e ajusto a escala. Como a gente vai criar uma peça de madeira, que a ideia vai ser ver processo de escultura e blá blá blá, já expliquei o porquê um projeto tão simples. Esse tamanho aqui estaria adequado. Isso vai servir para qualquer modelo. Se você estiver fazendo um carro, talvez o carro vai estar gigante. Então, com esse arquivo aqui, ó, esse arquivo aqui é o arquivo original da Unreal. Eu não alterei escala, não fiz nada. Entrei na própria Unreal, clico com o botão direito, Export, FBX, exportei e trago sempre ele aqui para ter como uma referência de escala, tá? Então, quando eu importar o modelo para Unreal, eu sei que ele vai estar exatamente aqui nesse tamanho. Logicamente, existem props, caixote, cercas, barris, esses propzinhos manjados, né? Que sempre tem vasos, tá ligado? Essas coisas assim. Para não ficar a mesma coisa, então você vai importar um, duplicar e vai variar a escala, tá? Então, mas a variação é pouca. É diferente de eu mandar uma casa para lá com 25 metros, 50 metros de altura e você ter que estar escalonando, tá? Isso aí não existe. Então, se organize, porque são esses pequenos passos que fazem a completa diferença aí na produção. Vou pegar isso aqui e vou deletar, beleza? Aqui eu vou ativar o Move para dar uma facilitada. Coisas, lance de costume, né? Então, beleza. Qual seria a ideia primária aqui? Pegar o low poly e modelar. Como a gente vai fazer uma peça única de madeira, teoricamente o meu já estaria pronto, tá? Então, pegou o low poly, fez o low poly, fez toda a estrutura, definiu uma escala para ele, tá? Como é que você pode definir escala? Ou você pega os valores exatos e coloca aqui, vem aqui, em itens e define scale, define a escala exata dele, ou utiliza a referência aproximada, que no nosso caso a gente vai estar utilizando com o personagem da Unreal. Beleza. Esse objeto aqui, geralmente, tem que pensar sempre a mais, tá? A gente está fazendo um projeto simples, já expliquei o motivo, mas pense em tudo que a gente vai utilizar aqui, você vai utilizar numa casa inteira, tá? Ou numa cena inteira. Então, isso aqui vai estar cheio de objetos. Tudo que eu fizer aqui em um, você vai precisar fazer em 100, em 200, não importa, tá? Essa collection vai ser a collection low. Então, esse vai ser o objeto low poly, tá? E aqui vai ser MAD, eu vou abreviar, MAD de madeira, madeira low, tá? Eu vou utilizar esse sufixo. Eu sempre falo aí nos outros vídeos que esse sufixo é importante para essa produção que eu vou utilizar a substância
E lá no Substance eu vou pedir para ele dar o bake dos canais, das texturas, analisando o lance esse sufixo, tá? Então é o seguinte, tô com o meu low poly, beleza, de boa, já tá pronto. Deixa eu só passar aqui para vista front. Vou alinhar aqui o piso. Valeu. Uma coisa importante que você tem que fazer, Ctrl A, aplicar a rotação e a escala. Beleza? Então, fiz o low poly. Os passos. Lembre-se que nesse primeiro modelo, nesse primeiro projeto, eu quero que você pegue os passos que a gente vai seguir em todos os outros. Então, primeiro, low poly, beleza, tá pronto. Aí, depois que eu termino a modelagem low poly, escala, referência do modelo da Unreal. Organização do projeto. Depois que eu tenho um modelo já em escala real, todas as peças ali, eu vou para essa organização. Então, madeira low poly, perna da cadeira low poly, então tudo você vai utilizar underline low. Nesse ponto, eu já gosto de passar logo para a parte do mapeamento, tá? Você pode passar para o mapeamento ou passar direto para o modo de esculpir. A peça que a gente vai esculpir, ela não vai precisar ter mapeamento, tá? Uma coisa importante da gente fazer, ó, vem aqui, Face Orientation, tá? Claro que aqui não vai ter erro porque eu só peguei o cubo original e só apliquei em escala, para a gente otimizar esse lance da explicação. Mas durante uma produção mais complexa, logicamente, é normal que a gente inverta as normais, massa. Então ele pode estar com essas faces aqui, ó, para fora. Essas faces elas não pegam textura. Então vai dar aquela bugada doida, né, que o personagem tá num lado do modelo, tem textura, do outro lado o modelo fica meio que invisível, é porque as normais estão invertidas. Então se tiver tudo ok, beleza. Se tiver alguma face vermelha, você vai selecionar o objeto, entrar em modo de edição pressionando o Tab, letra A, seleciona tudo, Shift N. Shift N, ele vai recalcular, Recalculate Normals, tá vendo? Então ele vai recalcular e vai organizar todo mundo. No meu aqui não vai precisar, já foi. Então, depois da organização, lembra de verificar as normais, porque pode dar problema, tá? Aqui sempre o Ctrl A, Rotate Scale, é tipo o reset do Maya, o Freeze Transformation, na verdade, né? Então se acostuma tá aplicando isso aqui, porque ele interfere no lance no processo de esculpir e tal. Daqui eu vou passar para o mapeamento UV, certo? Lembrando, é preciso que você faça o mapeamento UV. No curso gratuito da Udemy não tem a parte de mapeamento UV, mas no Master lá da Udemy também tem. E no que eu estou fazendo vai ter uma formação top de UV, tá? Aí você define aí onde é que você vai buscar, mas eu vou passar o conceito geral, mas logicamente é um modelo super simples. Seleciono aqui, pressiono o Tab. Número 2, eu prefiro fazer os UVs a partir das edges, né? E eu gosto também de fazer os cortes onde fique mais escondidos. Então o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou selecionando alguns segmentos. É como você fazer um papercraft ao inverso, de trás para frente, né? O papercraft a gente pega uma folha A4, tem um desenho lá e a gente corta aquilo ali, já vem com as marcações, né, pra gente cortar. E aí a gente pega aquela folha e a partir das dobras e dos cortes que nós fizemos, a gente vai alcançar um modelo tridimensional. Tá? Procura no Google se você nunca ouviu falar nisso. No 3D é diferente. A gente tem o objeto em 3D. Eu vou definir alguns cortes para abrir e deixar ele retão, deixar ele como se fosse em uma folha A4, somente com o eixo U e o V. Por isso que chama o V, né? Então, eu estou marcando aqui os cortes. Estou dizendo que vou fazer alguns cortes aqui. Aí eu vou clicar no menu menu V, e vou dar um Mark Seam, marcar a costura aqui, né? Ele não está ainda cortado, o V ainda não está criado. Tem o V, se você vir aqui o V Editing, mas é um V que é automático mesmo do próprio modelo, certo? Durante as produções, eu não vou utilizar esse menu, tá? Eu vou pressionar aqui Ctrl Z. Ctrl Z. Eu vou utilizar o atalho, que é a letra U. Letra U, eu chamo esse menu de UV, tá? Letra U. E perceba que aqui a gente tem essa listrinha, que esse traço debaixo da letra, é padrão do Windows, que é o atalho.
Então, marque sim é letra M. Então, se eu fizer letra U, letra M, é o marque sim, sacou? Depois de marcar os sims, eu vou pressionar a letra A, preciso selecionar todo mundo. Deixa eu passar aqui para o V, para vocês verem o que vai acontecer. Letra A, selecionando todo mundo, chamo o menu de UV de novo, letra U, e aplico o Unwrap. Agora sim a gente vai estar criando em si o mapeamento, tá? Tecla de atalho, letra U, Unwrap. Pronto. Aqui vai ser o nosso mapeamento V, tá? Nos próximos objetos, nos próximos projetos que vão ser mais complexos, eu vou falar sobre Texture Density e o addons que eu utilizo, como transformar o V em 4K e passo. É você acompanhar a série aí que vai até 30 dias aí de pauleira doida. E vamos embora. Mapeamento pronto. Então mais uma etapa da produção estaria pronta, né? Então tem o low poly, escala, organização, mapeamento V. Agora vamos passar para a parte que é obter o high poly, tá? Então lembrando que existem aquelas duas situações onde o cara faz o high poly e depois faz o low poly, né? Através da retopologia. E no nosso caso a gente está fazendo o inverso. Eu estou fazendo o low poly para depois obter o high poly e transferir depois esses dados através do Substance. Uma coisa importante nesse ponto é que você só passe para o high poly quando o low poly realmente estiver definido. Por quê? Os dois têm que ficar assim, ó, um por cima do outro, sacou? Você não pode ter o high poly aqui distorcido, muito distorcido. Existem parâmetros no Substance que a gente vai definir para que a projeção seja aplicada corretamente, mas um não pode estar tão distante do outro, senão o bake vai dar errado. Então, às vezes, o que ocorre é o que? O cara faz o low poly, tá? E aí quer passar logo pro high poly. Aí, pum, pegou, fez o high poly. Aí só que depois ele, poxa, esse low poly aqui podia ser um pouco mais curvo, sacou? Aí pega o low poly e curva. Só que o high poly continua reto. Mas estou dando um exemplo meu a grosso modo, tá? Então, as malhas, elas não estão sobrepostas corretamente. O bake não vai dar certo. Então, só passe para o high poly quando realmente o low poly tiver ok, tiver confirmado. Se você tiver fazendo freela ou tiver diretor de arte, é até o cara aprovar. Porque depois tem várias opções da gente corrigir e burlar, talvez, esse suposto erro, mas vai dar mais trabalho, logicamente, né? Ou você vai ter que reesculpir tudo. E até para esculpir uma pecinha dessa, você vai demorar uma hora e meia para você esculpir com os detalhes tops, tá ligado? Então por isso é importante, toda a produção não existe mágica, 2 cliques a gente resolver as coisas não. Então beleza, aqui eu preciso do high poly. Vou pegar esse collection, botão direito, duplicate collection. Isso aqui a gente vai fazer em todas as produções. Aí eu vou vir aqui, ó, aqui vai ser o high, só para eu sacar, né, quais são. E o sufixo, eu vou ter que mudar de todas as peças, eu vou ter que renomear para high. Então vai ser mesa, tampa da mesa low poly, tampa da mesa high poly, perna da mesa low poly, perna da mesa high poly, sacou? Esse sufixo é o que vai ser analisado lá pelo Substance e boom, ele vai pegar e vai aplicar aí. Nesse ponto eu já não preciso mais do low poly. O low poly está pronto. Essa é a malha final que vai para Unreal. Então por isso você tem que ter todo o cuidado, todo o carinho de chegar na silhueta que mesmo sendo low poly você reconheça e identifique o objeto. Vou ocultar isso aqui e vamos para o high poly. Vou passar aqui para o modo de sculpt com o high poly selecionado. Vou lá em sculpt. Enfim, existem várias. Eu falo isso aí em vários cursos, em outros cursos, né? Existem várias opções de sculpir no Blender, como existe também no ZBrush, como existe no Moodbox. A gente tem a opção de aumentar a subdivisão, a gente tem a opção do multi-res, a gente tem a opção do DIN topo, mas atualmente o que eu estou utilizando é a opção do Remesh, tá? E eu meio que fixei um workflow para esse tipo de peça. Eu peguei uns freelas, eu estava fazendo muita peça, né? Então eu fixei um workflow, são etapas, é isso aqui, esses passozinhos que eu estou passando para vocês, né? Para facilitar e otimizar o meu trabalho, certo? Bom, aqui você precisa ter um conhecimento básico em escultura. Enfim, no curso da Udemy lá o Master tem também, tá? Onde eu modelo até um personagemzinho.
Mas vamos lá, vou tentar passar a estrutura geral para a gente poder prosseguir. Primeira coisa, a gente vai utilizar, eu sempre utilizo alfas, mostra em todos os vídeos que eu produzo, eu utilizo alfas. Eu vou mostrar aqui como a gente utilizar esses alfas também. Mas eu vou acabar instalando o Orb. O Orb é uma galeria de brush super famoso, super conhecido, tá? A galera de ZBrush usa, todo mundo desculpe aí, a maioria dos programas aceita esse pacote. É um pacote gratuito, você pode procurar aí no Google Orb, mas no link que tá aí, eu vou botar todos os arquivos tudo junto, esse modelo, os arquivos do Substance, o arquivo da Unreal, vai estar tudo em um link, você pode baixar tudo de vez, mas se você quiser pegar somente o Orb ou algo que tenha um link específico, é só procurar aí no Google que vai achar, beleza? Depois que você baixar o Orb, você precisa instalar ele aqui no Blender. E aí eu vou mostrar aqui o caminho porque é meio embaçado assim, não é tão simples. Você vai pressionar no Windows, você vai pressionar a teclazinha do Windows mais R, tá? Que é o executar. E vai digitar asterisco, appdata, ou então vai lá em user, se você for lá em user, do seu documentos, user, ela vai estar oculta, aí você tem que ativar. Isso aqui é coisa padrão do Windows mesmo, tá ligado, velho? É padrão, assim, é o basicão do Windows. E aí, ele vai estar oculto, aí você vai lá, appdata e blá blá blá. Mas se você digitar isso aqui é mais rápido. Você vai dar um enter, ele já vai abrir a pasta. Aqui dentro, velho, você vai ter todas as aplicações, tá? E todas as preferências desses programas é armazenada aqui. Às vezes você instala o Blender, desinstala, instala uma versão nova. E aí quando você vai ver, as configurações não mudou nada. O tablet continua configurado, os addons continuam configurados. É porque todo o registro fica aqui dentro do appdata. Tá vendo aqui Blender Foundation? Aqui dentro vai ter o Blender e vai ter a versão do Blender que você tá. Então sempre que você for instalar o Blender novo do zero e quer limpar, quer ter ele todo limpo do zero, sem nenhuma alteração, sem nada, você pode vir aqui e deletar essa pasta inteira aqui, o Blender Foundation, deleta ela toda. Aí instala a nova versão, ela vai reinstalar essa pasta, não se preocupe. E aí o Blender vai estar com as configurações originais sem nenhuma das suas preferências, tá? Então já fica outra dica importante. Mas pra gente o que vai importar vai ser o seguinte, ó. Blender Foundation, Blender. Eu tô com a 83. Aí você vai vir aqui em config. E aqui dentro você vai colar, ó, dentro, quando você baixa o Orb, vem essa pasta, ó, ícone, texture e Orb. Vem esses três arquivos. Então você vai lá, Blender 283, config e que vai colar esses três arquivos aí dentro. Beleza. Ele já vai estar pronto para a gente estar utilizando aqui no Blender. Para você trazer esses brushes para aqui, você vai ter que dar um append, vai ter que unir os arquivos. Aquele arquivo do Blender vai ter que unir esse arquivo original seu. Então você vai aqui em File, Append, certo? Aqui eu já criei aqui, ó, em favoritos, eu criei o link já para aquela pasta do appdata, tá? Mas o que é que você vai fazer? Vou dar um Windows R, vou voltar para a mesma página, tá ligado? Blender Foundation, Blender, config. Você pega isso aqui, ó. No meu caso, pega isso aqui, ó. Ctrl C. E aí vai vir aqui, ó. Dá um Ctrl V e pressiona Enter, ele já vai para a pasta. Quando você estiver lá na pasta, aí você dá clica aqui no mais, ó. Ele vai criar um favoritos. Então, você não vai precisar toda hora estar copiando esse link e colando e blá blá blá. Você só vai fazer o que? Vou refazer para vocês entenderem. File, Append. Aí já clica aqui, ó, favoritos. Ele já vai para a pasta. E aqui tem, ó, todos os orbs. Eu só quero os orbs, então vou selecionar, Shift, seleciono o último, Append. Sacou? Pronto. Para essas configurações ficarem no Blender, você tem que salvar uma interface, salvar a vista, salvar as preferências e tudo, tá? Só que é o seguinte, como eu utilizo para cursos, eu sempre tenho que restaurar tudo e tal, então eu acabo não fazendo isso. Então, sempre que eu quero utilizar o Brush Orb em específico,
Eu faço esse processo. File, append, brush, seleciono tudo, append, acabou. Eu posso utilizar no projeto de boa. Então, isso é um costume e é super tranquilo. Onde é que eu vou achar esse brush? Uns vão estar aqui no Draw. Clicando aqui, ó, você vai achar os brushes do orb. Ou vindo aqui, dando clique, tem essas opções. Outros vão estar aqui, ó, que ele acaba separando por categorias, né? No scrape, você dando um clique, a gente vai ter esses aqui, certo? Deixa eu ver se tem algum outro aqui. Não. Acho que só são esses dois aqui, tá? Depois eu vou dar uma analisada melhor. Esse é o único brush externo a galeria que eu utilizo. O restante mesmo eu utilizo com canais de alfas, que são imagens ali em escala de preto e branco e cinza, que eu vou utilizar algumas aqui e vou mostrar para vocês. E as que eu utilizar vai estar também junto com os arquivos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso, vou dar um Shift Z aqui, ó. A gente tem um low poly, isso aqui não vai rolar esculpir nada aí, tá? Eu preciso aumentar a densidade dele. Ah, mas aí a gente... E o low poly? O low poly esqueça, o low poly já está pronto aqui, está oculto. Eu agora quero trabalhar no high poly e posso tacar o pau de densidade aí, claro, levando em consideração o seu processamento. Um valor que eu sempre coloco aqui, que é para tipo assim, esculpir sem precisar me preocupar, é 002, tá? E eu estou utilizando o Remesh. Aí você pode vir clicar em Remesh. Desmarca tudo isso aqui que a gente não vai utilizar. Clique em Remesh. Ou você pode vir aqui do lado de fora, e pressionar Ctrl R, certo? Lembre-se que nos outros cursos eu acabo falando, ó, às vezes você aplica o Ctrl R, se você der um Shift Z aqui, ó, vai ver que a densidade é super alta, tá ligado? Às vezes você aplica um Ctrl R, aqui em cima fica, ó, o programa não responde, aguarde uns 3, 4, 5 segundos, que isso aí é por causa do seu processamento. Duas coisas que causam esse atraso, mesmo com o meu processamento, você viu que eu apliquei o Remesh, deu um Ctrl R, foi 3 segundos. 2 segundos ele já recalculou a malha toda. Se eu não tivesse aplicado as transformações, Ctrl A, Rotate Scale, e se eu não tivesse arrumado a escala dele, se eu não tivesse colocado uma escala menor, se eu tivesse esculpindo aí 2x2, iria dar esse atraso, esse delay, porque a malha é mais densa e a escala também existe em cálculos de transformação. Então esses dois pontinhos, duas besteirinhas, fazem uma diferença boa aqui no lance do processamento, certo? Eu vou dar um Ctrl S aqui nessa cena, tá? E vamos lá. Então, com a nossa madeira aqui crua, que a gente precisa fazer, o que eu sempre falo é... Eu gosto de seguir algumas etapas para esse estilo de modelos, né, para game. Primeira coisa, dar uma limpada nas bordas. A gente tem aqui o Scrape, tá? E aí basta você vir aqui, ó. Lembrando, F é o tamanho, né, do brush. Quando definir o tamanho, dá um clique. E Shift F é a intensidade. E aí você vem dando uma limpada aqui nas bordas para ela ficar com aparência beleza, tá? Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z. Vou desfazer isso aqui, certo? Uma coisa que eu falo também que não é legal de usar é o espelho. Otimiza bastante, otimiza. Porém, vai ficar mesmice a peça inteira. Todo detalhezinho que você faz de um lado, ele replica lá pro outro lado. E isso depois que está pronto, causa um efeito visual bem ruim. Principalmente, aí é aquela questão. Existem pontos que eu vou falar aqui, você tem que dosar com duas vertentes. Quando é para estudo, e eu acho melhor estudar da forma correta. Estudo é importante porque vai para portfólio, então tem que ser algo top, bem feito. Mas se você está estudando, quer otimizar o tempo, ou se essa peça é particular para você, você que vai utilizar, tem coisas como espelho e muitas coisas que eu vou falar aqui, eu sempre vou citar. Beleza, você pode tacar o pau e fazer. Agora, se for para freela, velho, se for para cliente, não use mapeamento automático, não faça as coisas de qualquer jeito, porque você só vai fazer esse freela uma vez, tá? Então, levando isso em consideração, vou desabilitar aqui. Então, o scrape seria para a gente fazer essa limpeza, né? É o brush que eu utilizo. Lembrando, eu estou utilizando a Pen Tablet. No momento, eu estou com o Wacom, aquela mais simplesona.
certo? Tô vendo aí se eu vou fazer um update, mas eu vou notificando vocês. Mas enfim, qualquer pen serve, né? O bom da pen, diferente do mouse, que a gente tem a pressão e não é a mesma coisa, por mais que a gente fale que dá pra fazer, fica legal, mas você vai sentir uma diferença na otimização, certo? Então esse aqui é para fazer essa limpeza. Eu utilizo bastante e na maioria dos objetos eu sempre faço isso primeiro porque a primeira coisa que a gente quer fazer é remover essas quinas, né? E essa curvatura que eu vou dar aqui, tá vendo? Isso aqui, essa suavização, eu vou transferir isso aí para o low poly. Então o low poly não vai ficar com aquela, ele é low poly, né? Tem aquela quina, mas quando a gente der o bake não vai ficar aparente, tá? Para o usuário. Deixa eu ver um outro brush que a gente utiliza bastante, vai ser esse aqui, que vai ser o Creasy. O Creasy. Pego o F aqui, reduzo, Shift F. Toda a questão aqui de intensidade vai ser de teste. Uma coisa que eu faço aqui na vista, que me incomoda um pouco, eu não gosto, eu já falei que eu não gosto muito de fazer o risco assim, ó, certo? Eu prefiro fazer o risco na horizontal, eu acho que eu tenho mais controle. Então eu vou aqui em Edit, Preference e altero para Trackball. Trackball ele vai ficar na pegada do ZBrush, tá ligado? Você pode reposicionar ele aí de uma forma mais tranquila. Beleza. Aqui para esse, a ideia eu utilizo ele para fazer as ranhuras, né? Se você perceber ele vai empurrar a malha com o perfil afilado. Porém, perceba que todos os dois pontos aqui ele tem a mesma espessura. Para isso não ocorrer, para ele calcular com base no Pen Tablet, eu ativo o Radius. E agora, ó, se eu passar com a pressão mais suave, ele vai ficando fino, fino, fino. Se eu apertar um pouco mais, ele abre um pouco mais essa aplicação, cria esse efeito interessante aí eu utilizo bastante. Para o lance de madeira, quando é um lance mais realístico, uma opção que eu utilizo é isso aqui, ó, o Clay, né, que adiciona massa. Só que essa versão tá vindo com o Radius ativo, eu não gosto muito, eu desabilito. Então vem aqui, ó, por exemplo, falando do perfil da madeira, né? Uma outra coisa que eu falo em todos os vídeos eu falo isso, porque o estudo é algo maçante, é complexo, tá? E cansa o cara, tá? E muitos alunos acham que vai pegar uma peça dessa aqui só porque é um cubo, aí é uma besteira dessa aí, e 10 minutos vai fazer. Faz, cara, mas é, não, não sei se resolve para produção não, viu? Então você abra sua mente e saiba que para você alcançar um resultado bom, você vai precisar de 1 hora, 2 horas, 5 horas, 10 horas, esculpindo, melhorando, pegando referências e etc. Tá? Então, para esse esqueminha aqui ó, da madeira, quando é algo mais realístico, um lance que você pode fazer é isso aqui, ó, adicionar massa, né? Eu adiciono essas ondulações e depois você vai mesclando, né? Pega o crease e tal, e aí vai fazendo aí as marcações, depois vem adicionando detalhes, certo? Pressionando Ctrl Z porque não é isso que eu vou utilizar aqui para esse projeto, tá? Estou passando aqui o geral que a gente vai utilizar, nas próximas produções. Deixa eu dar um Ctrl aqui, dar um Don't Save, vou abrir a cena 1, dar um Shift Z, pronto, já pego de novo o projeto já de boa, certo? Vamos agora falar do Orb, tá? O Orb vai ser o seguinte, eu vou desabilitar isso aqui e já vou começar a produzir a cena mesmo aí pra gente ir começar tendo a cara aqui, o aspecto do nosso modelo final. Então vou aqui, vou começar com as bordas, dando aquela filada. Então, na verdade, essa ordem não importa muito não.
Ó, tá vendo que eu dei um open, perdi aqui o orb. Não tem problema, file, append. Já tô aqui na pasta. Então append já foi. Dou um clique aqui. Vou iniciar com esse aqui, ó. Tá? Ele já vem prontinho pra gente utilizar. Desabilito ali a opção de mirror, né? De espelhamento. E aí o que é que eu vou fazer? Clico, seguro e arrasto. Eu já vou ter aquele perfil que a gente estava tendo com Crazy, né? Só que eu vou ter através de uma projeção. Uma coisa importante de fazer com esses brushes é configurar isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai sempre projetar também na face alternada. Então vou dar um Ctrl Z. O ruim de dar o Ctrl Z agora, ó, é porque às vezes você perde a configuração. Perceba que ele saiu do Orbit, o Orbit que eu tava, e mudou de novo para o Draw, certo? Então ainda tem essa questão chata do Blender. Quando a gente dá o Ctrl Z, ele desfaz as configurações todas dos brushes que a gente fez. Vindo aqui no brush, você vê aqui em Advanced e Front Face Only. Beleza? Indo lá em cima de novo, pego ele aqui, clico, seguro, arrasto. Ó, ainda tá ainda. Ó, dei o Ctrl Z. O que foi que ocorreu aqui? Eu acabei fazendo aqui, ó, nesse brush. Então tem que selecionar esse aqui e ativar o Face Only, tá? Esse lance de brush do Blender é muito chato, velho. A gente configura uma coisa aí, agora beleza, tá vendo? Aí, ó, se eu der o Ctrl Z aqui, ele acaba, ó, desfez aqui, ó. O front já passou pro draw. Então se liga nisso aí para depois não dar problema, tá? Tudo isso aí é costume. Você quando é porque eu estou explicando passo a passo, mas é algo que você fez, já é ali que corrige, pá, vai lá e já corrige jogo rápido, tá? Então beleza. Então primeira coisa que eu vou fazer é começar a fazer essa projeção aqui na nossa madeira. Então clique, segura, arrasto, Ctrl Z. Eu dei um Ctrl Z ali porque ficou bem ruim, tá? E aí ele acabou desfazendo de novo as configurações ali, né? Eu vou vir aqui, clique, segura, arrasto. Clique, segura, arrasto. E aí lembrando que a ideia vai ser a gente projetar isso aqui que a gente está fazendo no nosso objeto low poly. Beleza. E aí, como eu sempre falo nas lives, como eu sempre falo nos cursos, cara, esse tem que ser um momento de curtir, tá entendendo? Se você tá cansado e se fazer uma coisinha dessa, ó, depois que você faz aplica várias vezes o brush, ele não desfaz aqui não, tá? Aquele Ctrl Z é só o desfazer é só na primeira tentativa. Se você tá cansado para fazer um processo desse, não é indicado, velho, porque precisa mesmo de carinho, precisa de dedicação, de tempo. E é um processo de testes, né? Às vezes um risco sai ruim, enfim. Aqui é porque a gente está utilizando um brush de projeção. Então, pô, otimiza bastante o processo, né? Só clicar, segurar e arrastar, tá maravilha. Mas, se a gente fosse fazer com Crease ou se fosse uma ranhura muito específica, que você ia precisar esculpir na mão, cara, é tempo, né? É tempo aí que você vai precisar. Então, é aquele momento que você tem que colocar sua Netflix, colocar seu Spotify, curtir sua musiquinha e tacar o pau pra esculpir. Sem pressa. Se tiver pressa, o bicho vai pegar. Aqui eu vou utilizar um outro alvo. Vou guardar isso aqui para utilizar um outro exemplo de alvo, beleza? Então, esse aqui é um brush que a gente vai utilizar bastante sempre que tem. A maioria dos props eu vou manter o mesmo estilo, esse estilo cartoon, certo? Pra, enfim, manter tudo igual, para até se a gente for importar todo mundo de vez para Unreal, ficar algo com sentido, né? Não ficar cada um realístico, outro cartoon, outro meeiro e por aí vai.
Outro brush que aqui você tem que ir testando, tá ligado? Mas, enfim, tem alguns, lógico, que são os meio que preferência. Então, por exemplo, tem isso aqui que a gente pode utilizar, ó. É o mesmo, é o mesmo brush, só que ele tem uma ranhura um pouco diferente. Então, para não ficar mesmice dessa finalização, né, você pode meio que adicionar esse aí que vai criar uma certa variação. Isso já é aqueles pontos mais de detalhes. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Deixa eu ver os. Uhum. Deixa eu ver se eu acho um outro aqui. É porque assim, no ZBrush, o orb ele fica tudo em um grupo só, né? Aqui no Blender ele meio que separa. Você pode vir aqui em cima também, ó. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Ó, outros brushes que a gente tem aqui, ó, de projeção. Então, por exemplo, para essa madeira, posso pegar esse aqui, vou pegar esse aqui para ver. Aqui é de projeção também. Você vai só clicar, segurar e arrastar, sacou? Aí perceba que ele tá bem clarinho assim, né? A intensidade tá pouca. Então Shift F, aumento aqui mais a intensidade, clico, seguro e arrasto. Pode fazer uma mescla, né, entre os. Ctrl Z aqui. Pode também aplicar assim nas quinas, que causa um efeito bom. Beleza? E aí aqui é testar, né? Você pode vir, tem outras opções de pedras e por aí vai. Uma outra coisa também não é legal o excesso não quer dizer qualidade, né? Não quer dizer que quanto mais brushes você jogar na doida aí que vai ter, isso vai dizer que tem mais qualidade ou não. Então tem que dosar também essa questão. Bom, aqui agora eu vou utilizar esse aqui, ó, o Rock, para criar. Deixa eu ver outro aqui. Criar isso aqui, ó. Deixa eu testar isso aqui. Não, vou pegar esse aqui, que é um pouquinho menor. Shift F, vou reduzir um pouco mais a intensidade. Shift F. Então os primeiros são sempre de teste, né? Vou dar um Ctrl Z, Shift F, vou baixar um pouco mais. Lembrando, eu posso pressionar o Shift para criar um controle mais suave ali, né? Então vou dar uma variada aqui nele. Para não ficar essas faces muito lisas. Clico, segura, arrasto. Beleza. E aí depois você vai passar para os micros detalhes, que você pode utilizar esse aqui, ó. F, vou reduzir aqui bem o brush, que aí você vai, ó, dar um Shift F aqui. Percebeu que a intensidade ele já tá para esse brush ou para esse nível de detalhes, a gente já tem as faces ali muito mais aparentes. Eu vou dar um Ctrl S aqui na cena, que você pode fazer é aumentar um pouco mais a densidade, tá? Talvez, dependendo do tamanho do seu projeto, esse aqui pode demorar um pouquinho. Então baixei aqui para 001, vou dar um Ctrl R. Ctrl R é o Remesh, tá? Já aplicou, tranquilo. Né? Isso porque a gente está com a peça correta, né? Tem todas as questões, ó. Porque ele precisava de mais densidade, porque perceba que ele cria uma variação. Você vai
colocando para os lados, e vai criando umas ranhurinhas assim, né? Mas aqui também eu não vou fazer nada muito exagerado. Quero só criar algumas ranhuras, criar uma variação um pouco melhor aí entre essas faces que estão brancas, né? Apesar que a gente já tem o rock que foi aplicado com o lance da projeção do alfa, né? Ctrl Z aqui. Beleza? Tá aí a nossa peça. Falta isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como utilizar um outro processo de aplicação de alfa, que é a gente importar uma imagem aqui para o Blender. Isso eu utilizo bastante e eu sempre deixo para aplicar esses alfas quando utilizar essa projeção de alfa quando eu estou no final, que é o que a galera chama de micro detalhes, né? Que é adicionar aqueles detalhezinhos bem menores, como poros e enfim, etc. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui, não vou fazer corte, tá? Só vou dar uma pausa porque eu vou pegar o arquivo do alfa e já volto. Beleza. Coloquei minha pasta de alfas, a que eu vou utilizar para esse projeto, na área de trabalho, tá? Como é que eu faço para utilizar esses alfas? Eu venho aqui, seleciono o Draw, tá? E logicamente você tem que mudar para o Draw e não fazer essas configurações em cima dos alfas do Orb, tá ligado? Eu faço algumas configurações para ele ficar igual a esses aqui, ó, que a gente clicou, segurou e arrastou, sacou? Então vou pegar o Draw, você vai vir aqui, ó, em Texture, eu vou mudar para Area Plane, fica a precisão da qualidade fica melhor. E esse lance do clicar, segurar, arrastar vai ser o Anchorage, tá? Aqui segue o mesmo lance do Ctrl Z, tá? Faz essas paradas dessas configurações antes. Porque se você deixar para fazer depois, logicamente você vai ter que testar a intensidade, né? Então você vai clicar, segurar, arrastar. Ah, tá muito intenso, ou tá muito fraco, precisa aumentar, precisa fazer alguma configuração. Aí você vai desfazer, vai dar um Ctrl Z. Quando você der Ctrl Z, isso aqui, essas configurações somem. Então faz nessa ordem assim, vai causar menos problema. Configurei aqui, vou vir aqui em Image, vou dar um New, vou dar um Open, vou lá no meu desktop, e aqui eu tenho o Wood. São madeiras, vou mudar aqui a visualização para Thumbnails, e aqui você pode escolher o alfa que você vai utilizar. Lembrando, essas galerias de alfas, algumas são compradas, algumas eu comprei há muito tempo, inclusive, essa aqui foi comprada inclusive. Algumas você pode baixar no site da Pixelogic. Eu lembro que uma live, um aluno falou, Ayrton comentou que no site da Pixelogic tem várias. Então vai lá, baixa as coisas para usar no Blender. No Google, se você colocar alfa, canal imagens alfa, só tem o cuidado de procurar imagens grandes, né? Aqui é um PSD, a imagem grande tem uma qualidade e vai passar mais qualidade na peça final. Para esse projeto, o que eu vou utilizar vai ser esse aqui, ó. Então vou dar 2 cliques, ele vai abrir aqui. E aqui vai ser o primeiro risco, vai ser aquele lance de fazer um teste, né? Então, letra F, vou aumentar aqui um pouco. Shift F, aqui é a intensidade, não sei como é que vai rolar, então clico, seguro e arrasto. Já vi um erro aqui. Eu apliquei ele sem ele invertido, né? Então vou dar um Ctrl Z, então, desfazer. Tá vendo que ele desfez o lance da intensidade? Então essa questão do brush, então o F também, ó, o tamanho ele desfez. Pressiono Ctrl, dou um clique, seguro o arrasto e voilá. Tá aí o nosso tronco. Vou fazer a mesma coisa aqui. Desculpem, clique, seguro, arrasto e voilá. Beleza? E é isso. Através desses alfas,
Perceba que fica super tranquilo. Eu vou dar um Ctrl S, tá? Eu vou dar um Ctrl Shift S só para eu mostrar uma variação aqui dessa cena. Vou colocar aqui 2, teste, só para eu me ligar que essa aqui é o teste, tá ligado? Então, por exemplo, ó, se eu quiser um outro alpha, eu venho aqui, vou dar um browser. Aí venho aqui, ó, procuro alpha, vou pegar, por exemplo, vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui é massa. Aí venho aqui, mesmo processo, ó, clico, seguro, arrasto. Ó, tem uma qualidade, cara, de escultura top. Lembrando, do jeitinho que tá aqui, a gente vai transferir para o low poly, lá no Substance. Se você quiser fazer um lance mais realístico, você não precisaria, por exemplo, ter todo esse trabalho de fazer risco por risco que nós fizemos aqui nessas partes. É porque esse aqui é um lance estilizado, né? Mas, por exemplo, se você quisesse algo... Ah, eu quero uma parada mais realística e não nesse estilo meio cartoonizado, né? Então, pegou o alpha, vem aqui, ó, clica, segura, arrasta. A intensidade está muito forte, vou dar um Ctrl Z. Shift F, clico, segura, arrasta. Está muito intenso, Ctrl Z. Shift F, clico, segura, arrasta. Ó. Então, só com o alpha tem a cena de uma carroça que eu faço aí tá no canal, tá? Que eu só utilizo os alfas, sacou? Então, só com os alfas, ó, você alcança um nível de realismo monstro. Qualquer textura marrom com a variação de tonalidade que você jogar aí, a peça tá pronta, sacou? E aí, logicamente, você vai dar uma variada nos alfas. E é o que eu falo com a galera, né? Criar a galeria de alfas vai facilitar bastante. Isso aqui eu vou até aplicar na minha peça final, tá? Mas isso aqui só para vocês entenderem a aplicação. Vou abrir a peça final, que vai ser essa aqui, que eu vou levar para Unreal, beleza? Eu vou pegar aquele último alpha ali, só para dar uma testada. Isso aqui, minha gente, é um lance de teste, tá? Você vai testar e vai conhecer sua galeria. Por isso ter uma galeria é legal, porque ó, sempre que rola isso aqui, eu já sei, pô, tem um alpha que faz isso. Sempre que rola parafusos e etc que eu preciso utilizar, eu sei que eu tenho um alpha específico. Tá entendendo? Então conhecer a galeria é importante porque já facilita, você não perde muito tempo. E logicamente, para você conhecer essa galeria, saber quando vai utilizar ou não, você precisa estudar, né, meu amigo? Porque senão, sem estudos, é impossível evoluir. Beleza? Então pronto, vamos dizer que aqui está prontinha a nossa peça. Você chegou a um ponto de detalhamento do seu projeto. Lembrando, eu sempre falo, ó, pega a referência, vai adicionar mais detalhes aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, um lance que sempre tem nessas peças é um craquelado assim, ó. É uns desgastes, e aí você tem que fazer, né? Tem uns negocinhos assim também, ó. Se você pegar referência de madeira estilizadas para games, sempre tem uns riscos. Esse risco assim, onde a ponta é mais fina e o centro é mais largo, sempre rola. Então, sempre tem mais detalhes para se fazer, tá? Aqui, lembrando, é só um geralzão e tal para vocês conseguirem obter um resultado legal aí para suas peças. Um outro lance que eu faria aqui em produção é vir aqui. Ah, ainda tem outra coisa que eu não fiz, né? Que é pegar o crease. As bordas ainda estão chapadas. Já ia me passar, ia finalizar depois que ia perceber isso. Eu viria aqui, ó, e daria uma guaribada aqui nessas quinas aqui, ó. Sacou? Só que, ó, como eu importei o Orb, se você acompanha minhas outras produções, você sabe que eu acabo não importando muito o brush em si. Eu utilizo os alfas, que vai dar no mesmo aqui, né? Projetar isso aqui, blá blá blá. Eu adicionei esse conhecimento para essa produção para ficar tipo conteúdo a mais. Aqui no Orb, ele já deu um adeus. Vou dar um pend.
brush. Deixa eu colocar aqui vertical. Mesma coisa, tá? Só tô reimportando o org, que já acabou saindo dali. Aqui ele tem, aqui no Scrape, ele tem esse aqui, o Flat. Esse aqui é top para fazer essas bordinhas. É melhor até do que o Flat, porque ele cria uma variação bem melhor. Tá entendendo? E eu já ia esquecer disso aí de... Pode aumentar aqui um pouco. Aí, ó, ele cria essas variações alternadas de acordo com o que você já tem esculpido, que o Flat em si não faz. O Flat ele sempre vai deixar retão, né? A pincelada. Não sei quanto tempo tem. Não tô. Eu tô utilizando só um monitor. Eu tô meio que me colocando de castigo. Eu acabo, quando eu tô com dois monitores, eu acabo me desconcentrando muito assim das coisas. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não consigo de forma nenhuma fazer uma coisa só de uma vez, assim. Uma coisa por vez. Eu acabo fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. Mas enfim, eu creio, não sei, certamente já tem muito mais de meia hora, né? A gente produzindo isso aqui. Então perceba que é um pedaço de madeira e mais de meia hora para fazer, né? E não acabou ainda, o processo ainda não acabou, ainda falta levar para substância, criar texturas e tal. E lembrando aqui, eu não tô tendo apreço de... Tô fazendo, né, tentando adicionar o máximo de detalhe possível e tal, mas quando é um trampo, velho, a gente tem mais apreço pela coisa, né? Você faz, tem que dedicar mais tempo, corrigir os erros que vão aparecer e etc. E aí, meu amigo, aí chega alguns alunos achando que, pô, tá enrolando pra fazer. Porra, uma parada ao vivo, literalmente, né? Porque é sem edição, sem nada aqui. Eu botei pra gravar e vamos embora. E todos os projetos dessa série de 30 dias serão assim. Então, põe uma coisa na sua cabeça. Se você quer trabalhar com arte, com essas paradas, assim, é complicado. Não só isso, né? A maioria das coisas pra gente obter um resultado legal é complicado. Então, se você é desses que acha que com 10 minutos se resolve, aí talvez você se decepcione durante essa série, viu? Porque, meu amigo, é pau doido. Como eu esqueci de fazer isso aqui, ó, das laterais, porque, como eu falei, né, eu acabo organizando em passos o que eu faço durante a produção para não esquecer. Porque acontece, por exemplo, mandar pro Substância e perceber que eu esqueci o mapeamento. Isso é normal, tá ligado? Vai acontecer com você, ou já está acontecendo. Isso é normal. Aí você tem que voltar pro Blender, refazer o passo que faltou e prosseguir. Ou você esquece de conferir as normais. E tem normais invertidas no modelo, tá entendendo? É normal também. Então, para evitar esses vai e vens entre os programas, né? Eu faço as coisas sempre com os mesmos passos, né? Esculpir low poly, ou produzir o low poly, organização, são esses passozinhos que eu estou te passando. E essa limpeza aqui das bordas é o primeiro passo que eu faço no processo de esculpir. É como tinha
outras coisas pra mostrar. Aí ficou embaçado. Acabei esquecendo. Mas beleza, ficou bem bom também. O bom desse brush é que ele meio que se adapta ao que a gente já tem riscado ali, né? Cria uma variação legal. Então beleza. Então vamos supor, né? Mas tá bem bom assim. Logicamente eu viria aqui, ó, e faria essa mesma limpeza nessas quininhas para não ficar, opa, talvez agora com o isso, com o crease fique melhor. Isso aqui, ó, é a vista, né? Letra N, vem aqui em View e Clip Start, dá uma reduzida aqui, já foi. Aqui, ó, dá uma polida aqui nas coisas, dá uma arrumada nesses errozinhos, ficaram muito aparentes. Parece uma besteira, velho, mas quando você terminar isso aqui, ó, a aparência fica, tu é doido, fica muito melhor do que você deixar assim, ó. Perceba aqui, ó, chapado e com esse, né, com essa limpeza que a gente fez aqui, ó. Tá entendendo? Então, isso aí é o que vai ficar de atividade para vocês, focarem e fazer o projeto de vocês, tá ligado? No mais, o processo de produção já tá em suas mãos aí, né? Low poly, high poly, mostrei aí a grosso modo, né, o processo de utilização dos brushes e dos alfas, mas com certeza esse grosso modo, meu amigo, tem muita coisa aqui pra eu aprender, eu precisei ficar fazendo testes, até aprender não, né, pra gente alcançar um determinado resultado, precisei ficar fazendo vários e vários testes, e aí você recebe assim de mão beijada, de boa, numa aulinha gratuita, tá bom demais, hein? Mas enfim, vamos nessa. E aqui você vai dar uma trabalhada. Trabalhe e deixe isso aqui top, aparência top para ser finalizado. Beleza? Vou dar um Ctrl S. Então, tenho a minha peça aqui, High Poly, pronta. Vou aqui em Edit, vou aqui em Preference e vou Turntable, que é o padrão, certo? Se a sua vista ficou torta assim, ó, que é o que rola às vezes, você deixou torta, se você mudar para turntable não vai mudar em nada, ela vai continuar do mesmo jeito, tá? E a rotação, ela vai ficar meio assim, bugada, meio torta, tá entendendo? Aí você passa para vista front, número 1. Quando você voltar aqui, ela já vai estar de novo padrão aí do programa, certo? Cansei. Vamos lá. Low poly pronto, mapeamento pronto, revisão das normais prontas, organização do projeto pronto, beleza? Então o que é que a gente vai fazer? Então, vou dar um outro Ctrl S aqui. Vou preparar o low poly para ser exportado, certo? Então vou ativá-lo aqui. O que você vai fazer? Clique com o botão direito, Shade Smooth. Uma outra coisa que você pode fazer é vir aqui, ó, e deixa eu ver, você vai vir aqui, Normais e Auto Smooth, certo? Só que eu prefiro, eu acho que o Shade Smooth dá mais, fica melhor, certo? Mais o que? Ctrl A, Rotate Scale. O que vai fazer esse Shade Smooth? Deixa eu só explicar isso aqui, que a gente vai utilizar sempre para depois não haver dúvidas lá em outras produções. Isso, o cubo ele tá com a quina, né? É só um cubão simples e tal. Só que vai rolar o seguinte, essa quina, ela tem que ficar com essa aparência agora, ó. Com essa curvatura e tal, com essas quebras. Para a gente projetar isso nesse cubo de uma forma mais adequada, ativa o Shade Smooth. Foi que rolou aqui, Shade Smooth, certo? Então ele deu um smooth nas bordas. As bordas agora são suaves e vai de uma forma mais adequada aplicar aquilo ali. Eu não vou entrar em detalhes enfim, existem outros recursos que a gente aplica que em algumas situações eu até utilizo,
Mas senão eu vou ficar aqui falando só de 30 minutos, 40 minutos só de normais. Enfim, é um curso mais. É um projeto mais objetivo. Quando sair, acompanha lá luisenrique.net, vai ter tudo isso lá no masterzão bonitão do Blender que eu tô fazendo. Beleza? Seleciona aqui o Low Poly, vou em File, Export e vamos em FBX. Aqui ele já tá lá em Desktop 01 Blender, beleza? Aqui eu vou ativar isso aqui, ó, Select Object, para exportar somente o objeto selecionado. Colocar aqui mod, que é o modelo underline low. Para o low poly, eu vou precisar ativar isso aqui, ó. Geometry, eu vou precisar mudar para Smooth Faces. Isso aqui em específico, essa configuração especificamente, ela é direcionada para Unreal, tá? Se você exportar sem importar o arquivo, sem o FBX, sem isso aí, ele vai dar lá um alertazinho, ele vai importar o arquivo de boa, tá? Mas só que vai aparecer esse alerta. Por favor, ative, não sei o que lá, o grupo de smooth do seu objeto. É isso aí. No Maya tem, o padrão de exportação FBX é um padrão, né? Então em todos os programas você tem que ativar isso aí. E no caso, eu vou desabilitar esse Bake Animation porque a gente não tem animação para esse projeto, então não quero exportar o FBX. Lembrando, o FBX ele leva todos os dados de informação do modelo, tá ligado? E do projeto também. Ele leva câmeras, texturas, shader, leva a porra toda. Então, o que der para limpar para esse projeto da gente está de boa. Então, Select Object. Isso aqui é importante, tá? Porque esse low poly, esse quadradão, esse quadrado é o que eu vou levar lá para um Unreal, beleza? Ah, só esse quadrado esse quadrado esse low poly vai virar aquele high poly, bonitão lá, beleza? Exporta ele aqui, já foi. Vou ativar o high poly, ó, tá vendo? O low poly e o high poly eles têm que estar rente. Não pode depois fazer isso aqui, ó. Vou entrar em modo de edição, vou dar um Ctrl R aqui, só para ilustrar, tá? E vim aqui fazer isso aqui, ó. Ah, acho que o low poly pode ser mais curvo. Beleza, agora você vai ter que de alguma forma alinhar, entortar esse high poly até encaixar ele ali. Mas isso aí é um modelo simples, né, velho? Isso aí é um cubo puro. Mais um personagem, uma casa, ou tenha mais detalhes, vai ficar complicado. Então, o planejamento é importante para não ter caca aí no processo. Agora eu vou pegar o high poly. Uma coisa, eu vou dar um Ctrl S, vou dar um Ctrl Shift S aqui, eu vou salvar por cima do 2, tá? Uma coisa que a gente faz no ZBrush ou em outros programas, que é o seguinte, vou dar um Shift Z. Aqui a gente tem uma malha super densa, sacou? Uma coisa que você pode fazer é dar um decimate, que é o que a gente faz também no ZBrush, e, tipo, para enviar para o Maya, né? Que o Maya é meio bugado assim de malha muito densa. Aqui no Blender, se você quiser, você pode fazer. No caso do meu processamento, eu sei que, por exemplo, o Bake lá no Substância ele vai demorar um pouquinho mais, mas eu preservo uma quantidade de qualidade aqui no modelo muito maior, principalmente que eu utilizei essas projeções aqui, ó. Não tem faces lisas. Parece que está lisa, mas tem um leve detalhezinho aqui. Então são várias opções assim para você dosar. Enfim, eu também não vou me aprofundar muito nessa questão não. Mas vamos dizer que eu vi um decimate, que teve um aluno que falou, as pessoas dão decimate lá e para reduzir um pouco o high poly, você não faz isso. Eu não faço porque eu conheço o meu processamento. Eu tenho 16 GB, tenho uma 1060, mas como eu já falei, é tudo limpinho, não fica instalando doideira aí, é tudo atualizado, o meu sistema é tudo, sabe? É um PC para produção, não tem jogo, não tem isso, não tem aquilo e blá blá blá. Então com essa pouca configuração que eu tenho, eu conheço e sei que exportar isso aí vai ser de boa. Ele pode até demorar ali um pouquinho, mas vai ser de boa. Mas vamos dizer que você queira dar um decimate. Você vai selecionar o high poly, vai vir aqui. Eu dei um Ctrl S para eu não alterar a cena que vai ser a final. E uma outra coisa, antes de dar esse decimate, dá um Ctrl S, tá? Tanto aqui quanto no ZBrush, porque às vezes, dependendo da densidade da malha, pode dar uma bugada aí e pum, cagar tudo, perder o projeto. Aqui eu vou adicionar um decimate,
saca? E aí o que é que ele vai fazer? O Decimate em qualquer programa vai ser a mesma coisa. O que ele vai fazer é, ele vai analisar aqui, ó, e essa parte aqui tá lisa. Tem uma quantidade de escultura, detalhes, o nível de detalhe aqui é muito menor. Então eu posso pegar essa parte e limpar. Eu vou apagar a resolução daqui. Ah, essa parte aqui tem um vinco, essa parte aqui também, ó, tem um detalhe de escultura. Então, essa parte aí eu vou manter. Então, o que ele vai fazer basicamente é isso. Vai analisar a estrutura toda do projeto. Onde tem, em partes ele vai adicionar, em outras partes ele vai remover. Aplicou, aqui eu venho, eu começo com 0,0405 até chegar até o 1, tá ligado? Mas assim, ó, o 1 é isso aí que tem, né? Quanto maior, mais denso. A gente quer reduzir, mas eu não reduzo logo de vez, não. Então, 0,04. Dou um Enter. Aí ele vai dar uma calculada. Espero que não feche. Se fechar, uma pena, né? Fazer o quê? Acontece, principalmente ao vivo. Não tenho nem como prever o que vai acontecer. Aí, ó, ele demora, realmente. Uma coisa, você percebeu que o Blender ficou ali, ó. Não responde, ele tá calculando, cara. Não fica assim, ó, mexendo pra lá e pra cá, que é igual a qualquer outro programa. Se você ficar fazendo isso durante, ou clicando em cima da tela, ele vai travar mesmo, vai dar caca, e aí você vai ter que fechar o programa, e se você não salvou antes, já foi. Então perceba, ó o que rolou. Tá vendo a diferença? Ele fez justamente aquilo. As partes onde tem um nível de escultura menor, ele reduziu e manteve os pontos de escultura. Se eu der um Shift N, continuo com a mesma intensidade. Agora o que eu falei, ó, toma cuidado justamente com isso aqui, ó. Porque essas faces, na verdade, elas não eram faces limpas, faces lisas, 100%. Essas faces, elas tinham aqueles projection que a gente deu com o brush do orb, sacou? Então a gente acaba perdendo detalhes aí, nesses pontos. Mas, claro, se eu der o bake aqui, ó, vai ficar top, ainda tá uma qualidade top, certo? Ah, mas eu quero aumentar um pouco, então em vez de 0,4 você vai botar 0,5, 0,6. Ele vai recalculando. Isso aqui, ó, vai ajudar em que, Luiz? Ó, a vista tá mais leve, o programa ficou mais leve, o objeto é um objeto mais leve, sacou? E eu não quero nem falar muito, porque eu não sei como é que vai ser, né? Na Unreal 5 você pode mandar esse objeto aqui direto para lá, não precisa nem negócio de retopologia. É só tacar o pau no Decimate, mandar para Unreal, né, que pelos previstos que estão rolando aí, vai suportar malhas assim. Mas é algo meio que desnecessário, né? Eu acho que para você levar para Unreal deve ser as coisas que a gente fizer scan, ou que você for utilizar scan. Porra, uma madeira dessa aqui, vamos fazer, né? De mão. E ainda mais se for desse estilo, né? Algo estilizado. Se for algo realístico, talvez tacar o pau e mandar pra lá já foi. Mas enfim, não vou me esticar nisso aqui não, tá? Senão perco o foco. Ctrl O, don't save. Vou pegar a cena 1 aqui, tá? Tô com High Poly. Como eu já mencionei, eu não vou dar o Decimate, porque eu não quero perder esses detalhezinhos aí, tá? Então vou dar um Ctrl S aqui nele, seleciono, mesma coisa, File, Export, FBX. Aqui vai ser, em vez de Mod Low, vai ser Mod High. Mod High Poly, beleza? Selected Object, exportar apenas o objeto selecionado. Aqui eu vou remover a animação e o lance da geometria para o High Poly não importa, não é obrigatório e tal, né? Que a gente não vai, na verdade a gente só vai utilizar esse High Poly agora para dar o bake lá no Substance, já foi. Eu vou clicar em Export. Aí ele pode talvez demorar um pouquinho mais, né? Porque a densidade é a mesma coisa, ó, tá vendo a mensagenzinha? Não está respondendo, de boa. Aguarde aí, ó, tá vendo? Sempre que dá esse não está respondendo no Blender,
é sempre questões de segundos. São 3, 4, 5 segundos e ele vai aplicar. Então não se desespere, não se afobe, porque senão ações clicando aí na doida, você pode dar uma caca aí e perder o projeto, né? Vou dar um Ctrl S. Agora vou fechar esse garotinho aqui. Estou com meus arquivos já aqui. Vou pegar o Substance Painter. Muitos alunos têm pedido para eu excluir Substance Painter da produção, né? Fazer todo mundo no tudo Blender Unreal. Eu vou fazer isso. Vou ver se um dos projetos dos 30 eu faço nesse esquema. Agora vai precisar adicionar o Krita e tal. Enfim, eu lá no site eu vou lançar cursos específicos, né? Conteúdo de YouTube você tem que tentar otimizar para o cara até assistir. Enfim, né? E também assistir quem quer, né, velho? É um conteúdo gratuito, educacional. Que é isso aqui, update. Eu não vou fazer. Não vou atualizar. É porque saiu a versão nova aqui. Eu tenho até que atualizar. Mas enfim, voltando ao lance do Blender Substance. Eu vou criar um curso Fundamentos do Substance Painter, Fundamentos do Substance Design. Vai sair lá no luisenrique.net, tá? E o Fundamentos do Blender e o Fundamentos da Unreal. Não sei 4 cursos, né? Porque são os programas que eu uso, sacou? Você tem curso básico, enfim. Eu tô divulgando pra pessoa que quer, pra pessoa pessoa que quer focar, que vai focar, que acompanha meu trabalho, acompanha meus cursos. Eu tô produzindo esses 4 cursos. Substance Design, Substance Python, Blender Master e Unreal Master. É a base para tudo. Depois disso aí, cara, vai ser só produção. Tipo assim, produção de level. Porque produzir curso fundamentos é um saco. Vou lhe dizer. É muito, muito trabalhoso. E aí depois vai ser tudo pau. Produção de level e tal. Vou tentar. Vou lá na área de trabalho. Ó. File, New. Vou dar um select, tá? Muitos alunos estão me pedindo para eu fazer. Vou aqui em 01 Blender. Vou pegar o Low Poly, Mod Low, tá? Isso aqui vem marcado de vocês. Deixa tudo desmarcado, dá um ok. Eu vou tentar fazer essa produção Unreal, Substance Unreal, direto sem Blender Unreal, direto sem o Substance. Porém, cara, os freelas que eu pego no estúdio envolvem muito Substance. Por isso que eu produzo com Substance e, enfim, tento passar o workflow otimizado para vocês, né, para facilitar. Mas enfim, vai acompanhando aí os vídeos que eu vou lançamento de curso eu vou falando aí pelos vídeos, tá? Ou pelo e-mail, né? Então vamos lá, prosseguir aqui nossa produção. O que eu tenho aqui? Tenho aqui o Low Poly. Clicou aqui, o wireframezão aí, tá? Pera aí. Dei uma pausa aqui pra tossir, tá? Pra não precisar editar o vídeo, né, velho? Então tá. O wireframezão você verifica e dá pra garantir aqui, ó. É o Low Poly, aquela peça única que a gente tinha lá do Blender. Vou passar aqui. Vamos lá em Texture Settings. Vou aqui em Bake Mesh Maps. Aqui é o seguinte, resolução, eu vou colocar logo 2K. É a resolução que eu vou aplicar. E aqui eu vou dar um New, um Open e vou pegar o High Poly. Aqui abaixo são as opções, algumas importantes, que eu vou dar o Anti-Alias eu vou colocar 4x4. O Anti-Alias é quando ele aplicar o Bake, quando ele pegar aquele High Poly e transformar em uma textura, as bordas dos riscos, ranhuras que a gente fez, pode ficar serrilhada. Tipo isso aqui, ó. Tá vendo que a borda tá serrilhada? Esse Anti-Alias aqui eu vou dar uma suavizada. Eu coloco 4x4 para ficar no meio termo. 2 às vezes é pouco e 8 às vezes é muito. Dá um smooth muito grande. Então 4x4 aí já foi. Isso aqui que é o lance do sufixo. Que eu coloquei lá, underline high, underline low. Perceba que ele tem aqui, underline high, underline low. E vários programas de bake que seguem esse padrão. Se você não fez isso, de boa, velho, você pode vir e aplicar. Só é deixar como tá aqui, ó. Se você não fez essa organização, underline lá, high, low, só é dar o bake aí. É porque algumas coisas, dependendo das peças, não sai com tanta precisão. Quando eu organizo lá, underline high, low, e venho aqui e digo, ó, aplique o bake por nome.
né? Ele vai ter um monte de peça doida lá, umas 50, 60 peças, e ele vai analisar o nome e o sufixo. Então, tampa da mesa high, tampa da mesa low. Então, o programa vai aplicar o bake entre essas duas peças, sacou? Se eu não fizer isso, ele vai aplicar o bake também. Muitos saem bons, mas ele aplica o bake através da proximidade, que é aquele lance de estar um por cima do outro. Enfim, vamos nessa, né? Já mostrei como faz passo a passo, agora você que vai definir como é que faz. Esse valor aqui é justamente esse lance da distância, né? Lembra que eu falei, ó, o high poly tem que estar em cima do low poly. Muitas vezes não rola isso, principalmente quando a gente está fazendo esculpir. Então você tem o low poly, que é esse cubão quadradão aí, e aí na hora de esculpir eu empurrei as bordas para dentro, ou então puxei, ou então fiz uns parafusos que criou uma elevação. Então a malha ela nunca vai ficar exata. Então esses valores aqui é para tipo assim, a gente cria um cubo imaginário, tipo, a grosso modo, né? É porque no Marmoset realmente tem esse cubo, né? E a gente vai delimitar a área a mais, sacou? Então, você vai dizer, ó, eu quero que o bake expanda um pouco, porque eu sei que não, na escultura ele vai sair um pouco, vai entrar um pouco, enfim. É meio que para definir essa distância, para não ficar cagado o bake. De antemão, não compensa você ir na doida e sair aumentando isso aqui, tá? Porque é melhor você dar o bake. Se ficar ruim, você vai e tira. Eu vou tirar só o ID aqui. Vou dar um bake no material mesh. Vou dar uma pausa aqui, né? Agora eu vou dar uma pausa, porque eu vou tossir de novo e eu tenho que estar dando bake. E voilá, já temos aqui nossa peça. Vou dar um ok. E olha só que coisa linda. Beleza. Tá vendo como ficou top? Isso aqui é por causa da iluminação, tá? Tem algumas faces aí. Isso aqui ficou, sei lá, poderia dar uma melhorada, certo? Deixa eu ver se eu acho algum ponto aqui com erro. Assim, se em algum ponto, ó, você tá vendo que as quinas que eu falei, ela tá justamente com a curvinha, né, dobrada. Mas vamos dizer que, pô, não ficou dobrado, eu tô vendo o cubo, eu tô vendo o cubo low poly, sacou? Ou então algum pedaço aqui dela pelo meio, ó, tá aparecendo o cubo low poly. Então aí você daria novamente o bake, vai no bake, e aí você vem aumentando isso aqui, ó. Certo? Aumenta esse, aumenta esse. Eu sempre coloco o mesmo de distância para os dois. E aí você vai e aplica um bake. O bake aqui ficou legal. Eu não acho que não precisa alterar mais nada. Mas enfim. Deixa eu acabar. Material ID eu vou pegar algum outro projeto aí pra, se eu lembrar, eu aplico, tá? Acabo não utilizando para esses modelos mais simples. E tem outros recursos. Material ID são cores que o programa vai criar, que a gente pode aplicar o material a partir daquelas cores, tá? Vamos lá. Beleza. Ao meu ponto de ver, o bake aqui ficou massa, certo? Lembrando, isso aqui, ó, aí alguns alunos me perguntam, tá vendo que aqui tá chapadão, aqui tá reto? Lembre-se que agora a gente tem uma textura jogada naquele low poly. Alguns alunos perguntam, mas pra mim parece o high poly, parece que você simplesmente pegou isso aqui não, que é um objeto muito simples, é muito reto. Mas quando a gente tem silhuetas, curvaturas e tal, parece muito mais real. Aí alguns alunos falam, você importou o high poly. Não estou entendendo, algumas pessoas não entendem esse lance do bake. O que eu fiz foi pegar o high poly, extrair aquelas informações de esculturas que a gente fez e transformar ele em um canal de materiais, em canais, vários canais. Então a gente tem vários canais.
Se você passar aqui, ó, clicar aqui, ó, você vai perceber que continua sendo o mesmo low poly. Tá vendo? É o mesmo low poly, certo? E daqui agora a gente passa para o processo de textura. Você pode vir pegar um Smart Material. Eu vou utilizar o Smart para ser mais rápido, tá? Não é um curso de Substance Painter. É o nivelamento da produção. Deixa eu pegar essa aqui, ó. Clico, segura, arrasto e vou soltar aqui em cima. E voilá, tá? Como é um material, né? Ele tem várias opções aqui, ó, vários canaizinhos. Daí você pode pegar e definir o que você vai querer. Como esse é um material mais simples, eu acho que isso aí tá de boa. Ó, a qualidade topzera, né? Certo? Enfim, uma outra produção, eu vou criar um material passo a passo aqui com vocês. A gente tem 30 dias pela frente, né? Então, vamos nessa. Então, o processo do Substance. Importou low poly, importou high poly, deu bake do high poly para o low poly. E aí o processo de criação de textura, que vai envolver pintura, vai envolver, são vários, né, precisa fazer um curso de Substance básico aí, velho, porque, tipo assim, foi mágico isso aqui que fez, né? Clicou, segurou, arrastou, mas nem sempre é isso que a peça requer, né? Às vezes é um modelo mais complexo, tem riscos, tem logo, marcas e etc. E a gente precisa fazer isso aí ponto a ponto, passo a passo. Mas para nossa produção, vamos supor que aqui chegamos ao final, tá beleza? É isso aqui que eu vou mandar para Unreal. Vamos nessa. O que eu preciso fazer agora é transformar isso aqui, todos esses nós e todas as camadas que você criou, transformar em imagens, né? Imagens específicas, que vai representar o canal Color, Normal Map e etc, etc. Então você vai aqui em File, Export Texture. Aqui você vai dar um browser, eu vou lá na minha área de trabalho, 01, Substance. Aqui dentro, como eu falei, eu crio Texture, beleza? Seleciono a pasta. Eu não é um curso de substância, eu não vou ficar falando aqui de material PBN, nem aqui, nem nesse e nem nos próximos, tá? Vou ser objetivo aqui pro que vai rolar pra gente fazer na Unreal. Aqui o Output Template eu já tenho um package aqui da Unreal Engine 4 package, tá? Isso aqui você vai exportar um JPEG e o size vamos exportar um arquivo de 4K. Beleza. E aqui exporte. Ele vai calcular, vai pegar todas as camadas, lembrando, você vai pintar, você vai fazer um bocado de doideira aí no Substance. E cada pontinho desse é um nó ali específico do programa. O que ele fez, pegou esses nós todos, juntou em 3 imagens. O Basic Color, Occlusion, Normal Map e o Emissive não rolou. Tá vendo aqui não sei se acho que tem uma barrinha. Acho que tem uma barrinha do site aí embaixo aqui, né? Mas enfim, aqui embaixo deu um alertazinho em amarelo. Ele disse que o Emissive não rolou exportação, porque a gente não tem Emissive aqui na cena. Emissive seria se você tivesse um material que simulasse uma iluminação, beleza? Então a gente não tem. Saio aqui, vou dar um Ctrl S nessa cena e salvo dentro do Substance, tá ligado? Vou botar aqui madeira. Madeira, eu coloco USB, apesar de já ter USB, que é .SB, né, Substance. Mas eu coloco USB para eu saber que é Substance. Então pá. Já foi, vou dar um save. Como eu rotacionei ali a vista, ele perguntou se eu quero salvar de novo. Então, já foi. O que a gente precisa agora é... Vamos na Unreal Engine. Ai, cansei. Esperar carregar. Eu tenho um projeto aí já aberto. Tá? Vou pegar esse projeto mesmo aí pra gente... Vamos prosseguir, tá? Não precisar criar um projeto e tal, porque criar um projeto é básico.
Lembrando, você precisa ter o curso básico da Unreal Engine, tá? Falo isso sempre, minha gente. E por mais que eu fale todo o curso, eu falo, toda aula eu falo isso. Eu friso muito do conteúdo básico, que a galera quer passar por cima. Eu entendo isso, a ansiedade de chegar, né, ao final. Mas, cara, isso só faz lhe frustrar e você acaba desistindo dessa parada, que é um negócio muito complexo, desgastante. E se você faz um negócio que só dá erro, 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 você se frustra. Vou dar um cancelar aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou importar meu objeto. Vou dar um import. Vamos lá na... Cadê? Parece que deu uma travada boa aqui. Dá um import. Deu uma travada aqui. Agora foi. Deixa eu ir aqui em 01. Qual é o objeto que eu vou levar para Unreal? O objeto low poly que saiu do Blender. Eu esqueci de fazer uma coisa, que foi criar o material. Vou aqui no Blender, mas eu acho que ele está com material padrão. Se não, eu volto lá, crio o material e exporto novamente. Eu vou verificar se eu criei material ou não aqui. São essas coisinhas pequenininhas que às vezes a gente esquece, tá ligado? Então, mod low, vou dar um abrir. Vou dar importar todos. Com isso, beleza. Ele tá com esse material aqui, ó, que é o material padrão da Unreal. Eu tenho aqui, ó, dando 2 cliques. Tenho aqui o nosso objeto. Lembrando, se você quiser, você cria lá na Unreal uma colisão específica. Ou na Unreal, no Blender uma colisão específica para ele. Ou utiliza a colisão automática aqui e tal. Nos cursos, quando eu produzo, eu prefiro trazer a colisão do Blender, tá? No curso, na formação, sei lá, na formação não, tem um curso aí de maquete que eu vou fazer, level design com Blender e Unreal, que eu vou lá deve ter isso, tá? Agora o que eu vou fazer, eu vou dar um import Niken na galera dos materiais. Então tá aqui em substância, texturas, e eu tenho essas 3 texturas aqui. Importante que você analisar isso aqui, ó. Deixa eu dar uma pausinha aqui rapidinho. Aqui eu vou ter o Color, Base Color, Normal Map. E eu tenho esse canal aqui, onde eu tenho Occlusion, tá? O ambiente Occlusion, o Roughness e o Metallic. Nessa ordem vai ser RGB. Occlusion R, Roughness G e o Metallic B. Isso aí é importante para a gente vincular aqui no material da... Vou importar essa galera. Beleza. Aqui eu vou dar 2 cliques no material que foi importado com o mod low. Deixa eu só falar desse material aqui. Vou dar um Ctrl O, vou pegar a cena 01, certo? No low poly, o que eu deveria ter feito é vindo aqui, ó, materiais, deletado esse aqui, que é o material padrão que vem com o Unreal, novo, mate, underline, madeira, certo? Quando eu importasse na Unreal, em vez de ficar material, ele ia ficar mate, underline, madeira. Por que é importante você fazer isso? Porque isso aqui é um prop só, é um modelo só. Imagine quando você tem 1000 props, todo mundo com o nome material, aí ele vai renomear, né? Então fica mais fácil você gerenciar essas questões quando está tudo organizado, tá? Tem outra opção de selecionar o material, logicamente, né? Você selecionar o objeto, os materiais vão estar aqui, vai ser fácil de você identificar. Mas enfim, a organização é fundamental, né? Vou dar 2 cliques aqui no material. Vou jogar ele aqui pra cima, deixa eu pegar meu mouse. Tem coisas da Unreal que não sei porquê. Paint Tablet não funciona. Vou jogar ali. Esse material já tem essa paradinha aqui, eu não quero, vou deletar. Vou vir aqui, vou selecionar os canais de cores, os 3. Clico, seguro, arrasto, vou vir aqui e vou soltar, beleza? E aí a gente vai fazer o vínculo de acordo com o canal. Então esse aqui é o que? É o Color, né? Base Color, já dá pra ver aqui. Então Color vai para Base Color. Normal Map vai para o canal normal.
Lembrando, o RGB vai vincular todo o canal, sacou? Existe a textura do centro, que ela tá separada no canal RGB. Lembrando, deixa eu pegar minha pesca aqui. A pesca que eu digo é o seguinte: se você esquecer, né, a ordem, aí vai ser aqui, ó. R, occlusion, roughness, B, desculpe, occlusion, R, roughness, G e metallic, B. Então pronto. Volta aqui na Unreal, vai ser ambiente occlusion, R. Então o canal R é o ambiente occlusion. Ambiente occlusion. O roughness, RG, é o G, né? RG. Então o G vai ser o roughness. E o B vai ser o... Se esqueceu, você vem aqui, ó, metallic. RG e o B vai ser o metallic. Conectou, tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos dar um save. Já aplicou aqui, eu ia aplicar, mas já aplicou, beleza. Quando você voltar aqui, já tá aí, ó, rolando a peçazinha bonitinha, toda de boa, com bake, ó, a qualidade, velho. Tá vendo? Olha a qualidade dessa parada. Workflow lindo, velho, limpo, direto, ao ponto, objetivo. Tu é doido, olha aí. 4K, né, também a textura. E é isso, vou deletar. Se você... vou deletar não, porra. Não precisa nem deletar. Se você soltar ele aqui, ó, dá um player. Como eu fiz bonitinho, em escala aproximada, ó, tá do tamanho do meu personagem. Esse carinha que tá aqui com a arma na mão é da mesma altura do personagem que a gente levou lá pra o Blender e que fez toda a escala. Pronto, meu brother. É isso aí, meu brother e minha broda, né? Que tem mulheres também que acompanham. Vou dar um abraço para as mulheres que estudam essa parada de 3D. Natália, que é minha aluna super dedicada. Que, meu amigo, como já falei, velho, mulher tem uma dedicação, uma disciplina e sai de baixo, viu? É difícil achar a galera ruim de 3D. E é isso, minha gente. Veja só. Olha aí, tudo belezinha, um workflow limpo. Não é simples, não, assim, é simples. Não é rápido, sacou? Você tem que ter dedicação. E o problema de hoje em dia é isso, que tudo, as pessoas querem tudo com 2 cliques, brother. Não rola, não sai assim, não funciona dessa forma. Beleza? Então é isso, lembrando, espero que tenham gostado. Primeiro vídeo, tá? Vão ser 30 dias de produção e depois disso a gente vê o que acontece. Acompanhe as novidades lá, luisenrique.net. Me acompanha lá no grupo de estudos do Sparkles, que é um aplicativo uma rede social da Hotmart. Segundo eles, vão entregar 100% do conteúdo, então tudo que eu publicar lá você vai receber uma notificação, certo? Deixa eu ver o que mais. Arquivos no link da descrição. E é isso, vão estudar, vai praticar. Qualquer dúvida que você tenha, que vocês tenham aí durante essa produção ou outras produções, deixa no comentário do vídeo, sacou? Que eu vou juntar todas essas dúvidas, vou fazer um vídeo, vou fazer uma live explicando todas essas dúvidas e vai ficar aí tipo de help pra galera acompanhar, beleza? Um abraço, até amanhã, né? Até daqui a pouco. Espero que tenham gostado. Até a próxima produção. Ajuda o canal, compartilha o vídeo aí. Faz essas coisas que todo mundo pede no YouTube aí, né? Dá like no vídeo, compartilha o vídeo e blá blá. Essas paradinhas. Se inscreve no canal e essas coisas. Valeu, um beijo, um queijo. Tchau, fui. Até amanhã.